A primeira rebelião do cosmos. Muito antes de Adão e Eva, antes da criação dos mares, montanhas ou estrelas, uma guerra ocorreu nos céus. Mas o que os anjos caídos fizeram não foi apenas uma rebelião, foi um segredo enterrado por milênios. E hoje, ele será revelado. Quem eram os anjos caídos? Por que eles se rebelaram? E o que a Bíblia e os textos antigos realmente dizem sobre isso? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O dia em que o céu foi rasgado. As primeiras obras da criação divina foram os anjos. Os anjos são seres espirituais, dotados de inteligência e vontade. Não têm corpo como nós e, portanto, não são dependentes da matéria. Por mais que tenhamos alma, esta foi feita para estar unida em um corpo físico. A Igreja distingue 3 grupos divididos em 3 hierarquias, e cada hierarquia em 3 coros: os serafins, os querubins e os tronos, as dominações, as virtudes e as potestades, os principados, os arcanjos e os anjos. Lúcifer era um anjo da ordem dos querubins, descrito na Bíblia como de beleza impressionante e de relação muito próxima a Deus. E ele próprio foi criado, Deus. O anjo de luz julgava-se superior ao homem e ao resto da criação, por ser criado antes e apresentar características que julgava mais importantes. O pecado de Lúcifer foi ter deixado sua beleza e sua alta posição na hierarquia celeste subirem a cabeça. Orgulhoso, ele decidiu que queria construir seu trono acima de Deus e convenceu cerca de 1/3 dos anjos para o seu lado. A tradição diz que, para enfrentar a batalha pelo paraíso, Lúcifer transformou-se num terrível dragão. O lado do bem teria sido comandado pelo arcanjo Miguel, que em muitas pinturas é representado com uma lança, uma espada flamejante ou um escudo com a frase latina Quis ut Deus. Quem é como Deus? O exército dos rebeldes não foi suficiente para vencer as hostes celestiais. Os perdedores foram enviados para o inferno, daí o termo anjos caídos. Lá deveriam arder no fogo por toda a eternidade. Não se sabe ao certo quanto. Representa 1/3 dos anjos caídos, mas frequentemente vemos os 7 principais que são associados a pecados. Lúcifer, considerado o líder dos anjos caídos, é associado ao pecado do orgulho. Mamon representa o pecado da ganância e da avareza. Asmodeus está ligado ao pecado da luxúria e da sensualidade. Leviatã é a figura demoníaca que representa o pecado da inveja. Belzebu é a figura demoníaca que personifica o pecado da gula. Azazel é o líder dos anjos caídos que, segundo alguns textos, teria ensinado à humanidade conhecimentos que Deus não queria que eles tivessem, sendo assim associado ao pecado da ira. Belfegor
Representa o pecado da preguiça e da indolência. Seu nome era Lúcifer, o mais belo, o portador da luz, mas algo o incomodava: a criação de seres menores, os humanos. Por que o Criador dava tanto amor a essas criaturas de barro? Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Ezequiel 28, 12, 19. Livro perdido que revela tudo. O livro de Enoque, escondido por séculos, conta o que a Bíblia tradicional omite. Ele narra como 200 anjos, liderados por Senjasa, desceram à terra. Eles se encantaram pelas mulheres humanas, e a semente de algo proibido nasceu. De acordo com a mitologia judaica e o livro de Enoque, 200 anjos liderados por Senjasa, ou Shemiasa, desceram à terra para se misturarem com as filhas dos homens. Esses anjos, chamados de vigias ou grigori, juraram permanecer juntos e descenderam do Monte Hermon, como explica a Wikipédia. A descida dos anjos é descrita como um ato de desobediência e traição a Deus, que posteriormente os puniria com o dilúvio. O conhecimento proibido. Esses anjos caídos ensinaram segredos celestes, como forjar espadas
usar ervas, manipular as estrelas. Civilizações avançaram rapidamente, mas esse conhecimento tinha um preço: a ira do Altíssimo. Deus viu a corrupção da criação e decidiu apagar tudo. O dilúvio não foi apenas punição, foi purificação. Eles ainda estão aqui, mas nem todos os caídos foram presos. Alguns se infiltraram. E há quem diga que continuam moldando governos, religiões, mídias. Estamos sendo observados, estamos sendo manipulados. Há um mal ao redor do mundo e incrustado no âmago da civilização. E o mais importante, quem está zelando por nós? Qual será o destino de Satanás? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Mateus 25, 40 e... Um conhecimento ou maldição. A queda dos anjos não foi apenas rebelião, foi um divisor de mundos.
Uma escolha entre obediência e livre-arbítrio. Eles caíram, mas o que deixaram mudou tudo. Agora resta a pergunta: o que você fará com essa verdade? Durante milênios, essa história foi silenciada, escondida sob camadas de mitos, interpretações e medo. Mas os ecos da queda ainda ressoam no mundo, nas estruturas de poder, nas batalhas internas que travamos todos os dias, na eterna luta entre luz e sombra. Esses anjos não apenas desceram, eles trouxeram conhecimento, revelações que, para alguns, eram perigosas demais. O que é o pecado, afinal? Senão o preço do saber proibido? E se a verdadeira guerra não foi entre o bem e o mal, mas entre controle e liberdade? Talvez a queda tenha sido o início da jornada da consciência. Eles foram chamados de caídos, mas talvez apenas tenham escolhido ver com os próprios olhos. Mas com o despertar, vem o peso da responsabilidade. Saber a verdade exige coragem. Coragem para pensar e para resistir. Você está pronto para questionar o que sempre te disseram? Ou prefere o conforto das certezas moldadas por mãos invisíveis? Os textos antigos falam de vigias, seres que ensinaram à humanidade os segredos do céu e da terra. Metalurgia, astronomia, magia. Por isso foram punidos, foram chamados de demônios. Mas talvez tenham sido os verdadeiros mensageiros. E se os caídos forem os guardiões de um conhecimento proibido? E se a verdadeira queda fora da humanidade ao aceitar tudo sem questionar? Eles arriscaram tudo por liberdade. E você arriscaria o quê? O mundo moderno vive sob o eco daquela escolha antiga. Obedecer é virtude. Questionar é rebeldia. Mas talvez o livre-arbítrio não seja um erro. Talvez seja a centelha divina. Aquela que sempre tentaram apagar. O véu foi rasgado. O conhecimento está diante de você. Agora só resta uma escolha. De que lado da queda você realmente está? Você viu como tudo começou, a verdade por trás da queda, e o que isso significa hoje. Você acredita que essa guerra espiritual ainda está acontecendo? Comente abaixo. Se esse conteúdo te impactou, deixe seu like e se inscreva para mais revelações. Um forte abraço e não deixe de seguir nosso canal para mais revelações impactantes. Comente abaixo qual verdade oculta você gostaria que fosse revelada.